Parabéns a Pokémon! Não, corta esta música, é só estúpida. Não tem nada a ver com o tema. Corta. Ora pois pessoal, como é que é? Está tudo? Meu nome é Laleia de Shinzo e sejam bem-vindos ao N-Link Channel. E hoje temos um vídeo de veras especial. Hoje é o dia em que se celebram 20 anos de Pokémon. De jogos de Pokémon. No Japão. Não interessa, faz 20 anos, seguimos em frente. Nós, para assinalarmos esta data especial, este 20º aniversário de Pokémon, decidimos que estava na altura de também fazermos algo muito especial. E foi precisamente por isso que nós convidamos alguns parceiros e amigos para que nos pudessem eles próprios dizer como é que toda esta jornada que começou há 20 anos para Pokémon, como é que houve, portanto, um cruzamento entre Pokémon e as suas vidas. E é exatamente isso que nós vamos mostrar-vos agora. Ora, pois então, calha-me a mim a fava de fazer as honras da casa. E Pokémon para mim começou há alguns anos, isto para não dizer muitos, que é para não dar a entender que sou muito velho, mas Pokémon começou na minha vida há alguns anos. Eu lembro-me de ainda estava na escola primária e na altura havia muito o conversar entre os colegas de turma dos desenhos animados que nós víamos e das coisas que nós gostávamos de ver na televisão. E então começou a surgir muita gente a dizer que olha aquele novo desenho animado que dá na SIC chamado Pokémon. E isso começou a despertar a minha curiosidade e, bom, vamos lá ver o que é isto de Pokémon que toda a gente está a falar. E de facto fiquei apaixonado. O meu primeiro contacto com Pokémon foi através do anime. A parte dos jogos em si, eu comecei a ter mais contacto com eles quando não me lembro muito bem o ano, mas pouco depois de sair Pokémon Amarelo, eu lembro-me de o meu pai ter ficado com um Game Boy que era de um colega de trabalho dele, que tinha deixado esquecido por lá pelo escritório, e ele acabou por trazer aquilo embora, trazer aquilo para casa em vez de estar lá a ganhar pó. E eu queria muito ter os jogos de Pokémon, e lembro-me na altura eram assim um bocadinho pokerotes, e os meus pais não estavam dispostos a gastar tanto dinheiro em jogos. Então eu lembro-me de ter amealhado a minha semanada e ter juntado o dinheiro. Eu consegui juntar quase todo o dinheiro para comprar esta coisa que aqui está. É verdade, o primeiro jogo que eu comprei, quase todo, eu paguei para aí 70% deste jogo, que é o Pokémon Version Jaune. Esse é francês, eu sei que a pronúncia não tem nada a ver, mas foi este o meu primeiro jogo de Pokémon em francês. Não, eu não sei falar francês. Nem por causa disto. Mas de facto foi assim. Foi assim. Faz uma combinação muito esquisita, mas eu não queria saber. Esteticamente isto não me interessava. O que me interessava era de facto poder jogar aqui esta coisa bonita. Embora não percebesse absolutamente nada, mas chegou a uma altura que eu já sabia fazer as coisas de cor, portanto. No que diz respeito a Pokémons preferidos, eu tenho vários Pokémons preferidos. Não sou incapaz de escolher apenas um.
Tenho muitos Pokémons de que gosto. Se eu tiver que escolher, por exemplo, um starter que mais gosto, sou bem capaz de escolher o Cyndaquil. Eu sou fogo all the way, adoro o Charmander, mas o Cyndaquil tem aquele focinho, é simplesmente incrível para mim. Se for a versão Shiny, se calhar já sou capaz de preferir o Emboar. O Emboar Shiny fica um espetáculo. Mas para os efeitos deste vídeo eu vou ter mesmo de escolher um Pokémon, e precisamente por isso eu vou escolher o Tepig. Depois termina no Emboar, em Shiny. E agora, a partir daqui, vou dar o espaço de antena aos meus convidados e convidadas. Eu e Pokémon já é assim uma relação de há muitos anos, não de há 20 anos atrás, se bem que eu já era nascida e já podia jogar, mas por acaso não teve nada a ver, foi só uns anos mais tarde, com, imaginem, os tazos que saíam nas batatas fritas. Se calhar alguns de vocês não sabem, mas havia uma coleção que se fazia com uns tazos, que eram umas coisinhas redondas, e cada tazo tinha um Pokémon, e eu tinha a caderneta para fazer a coleção. Depois, como já tinha o meu melhor amigo, que é o Game Boy Color, o jogo que havia na altura era o Pokémon Silver, e então foi este o meu primeiro jogo de Pokémon de sempre, onde eu fui então confrontada com as mecânicas do jogo e todo o universo de Pokémon. E a minha primeira decisão, depois de ter tomado contacto então com este universo de Pokémon e as suas mecânicas, a minha primeira escolha foi o Cyndaquil. Ainda hoje é um Pokémon muito especial para mim, eu gosto muito dele e não me arrependo, apesar de gostar muito do Chikorita e um bocadinho do Totodile, mas o Cyndaquil pareceu uma escolha óbvia na altura. Também posso aproveitar para partilhar uma memória com vocês que eu tenho de quando estava a jogar Pokémon Silver. Foi assim um dos meus primeiros desgostos e é uma das memórias que eu tenho mais marcadas. É da primeira vez que eu apaguei um save file acidentalmente. Eu estava a jogar o jogo de início porque já tinha passado a liga, já tinha uma data de Pokémons e estava-me a apetecer jogar de início só mesmo para, sei lá, para me divertir. E os meus avós vinham à minha casa e eles tocaram à porta e a minha mãe disse: "Ana, para de jogar e vem abrir a porta aos teus avós." E eu entrei em modo automático e o meu cérebro começou a gravar o jogo. E eu só me apercebi quando o save já estava feito e eu percebi-me que tinha perdido tudo. Eu fiquei absolutamente devastada e não estava "Não, Luga!" E pronto, e foi assim. Precisam de mais alguma coisa ou agora é para falar a outra pessoa? O meu primeiro contacto com o universo Pokémon foi quando eu tinha por volta dos 6, 7 anos, portanto isto é em 2001, 2002. Estava eu num ATL depois das aulas. Naquela ATL havia pessoal da minha escola e de outra escola. E já havia gente com Game Boy nessa altura, mas normalmente tinham o Super Mario, até que houve alguém que apareceu com o Pokémon Blue e a certa altura houve muita gente que começou a ter o Pokémon Blue. Como eu vi aquele jogo e gostei, então queria também tê-lo. Na altura os meus pais não podiam comprá-lo, então a minha tia comprou-me o jogo juntamente com o Game Boy. E eu lembro-me de pensar que só havia aquele jogo, não sabia da versão do Red e do Yellow, só mais tarde é que vinha saber, talvez 1 ou 2 anos depois, porque só tinha o Pokémon Blue e então eu pensei que aquele fosse mesmo o único jogo que havia. Quando eu recebi o jogo, recebi o Game Boy Advance, o que me permitiu que quando saiu o Pokémon Ruby e Safira, permitiu-me jogar logo, enquanto outros não puderam porque tinham o Game Boy Color. Portanto, eu joguei as primeiras 3 gerações até ao Fire Red, sempre com talvez a diferença de um ano desde o seu lançamento. Isso mudou quando saiu o Pokémon Diamond e Pearl. Não tinha dinheiro para comprar a Nintendo DS e então tive que jogar aquilo que tinha. Portanto, muitos anos a jogar Fire Red e Pokémon Gold, por exemplo. Isso mudou em 2011, quando me emprestaram uma DS com o Pokémon Soul Silver. Aí tive a oportunidade de jogar pela primeira vez Pokémon no jogo mais recente e então um pouco mais tarde o Diamond e Pearl também. Depois comprei o Black e o Black and White 2, sendo que o Black and White 2, o
Sim, o Black 2 foi o primeiro jogo que eu comprei no dia do lançamento. Depois disso, isto já em 2011, salvo erro, 2011, 2012. Depois, com a vinda do Pokémon XY, comecei a trabalhar, tinha 18 anos, comprei a 3DS e aí sim pude passar então para a geração seguinte. Portanto, tem sido à volta de 14, 15 anos a jogar Pokémon e não sei, nunca me fartei. Cada vez gosto mais destas novas aventuras. O meu Pokémon preferido é sem dúvida o Squirtle, porque foi o primeiro Pokémon que eu tive e normalmente quando regresso a campo é esse Pokémon que eu escolho. Portanto, a linha evolutiva do Squirtle até ao Blastoise são os meus Pokémon preferidos. 20 anos de Pokémon é muita fruta. Ainda cá em Portugal só tenha aparecido 2 anos e tal depois de ter começado no Japão. Pokémon entrou na minha vida há coisa de 16 anos. Eu devia ter ido por volta de uns 7, 8 anos, mais ou menos coisa. Eu lembro-me vagamente de alguém ter o jogo Pokémon Red, salvo erro, num Game Boy Pocket, e levar para a escola. E tipo, uou, aquilo era do caraças. Efetivamente, o meu primeiro contacto com Pokémon, o jogo, foi uma versão amarela em francês, Pokémon Jeune, que me emprestaram e que eu comprei umas pilhas novas, meti no Game Boy, deixei o Game Boy ligado tipo, até que as pilhas se acabassem e fui jogando, não percebia nada do texto, nessa altura mesmo que fosse inglês nem iria perceber, e a tentativa e erro eu lembro-me de chegar tipo ao Koga ou uma cena assim, e depois as pilhas foram com os porcos. Havia muita coisa que já sabia o que é que era para fazer ou não, porque na escola falava-se muito, o pessoal que tinha os jogos levava para os recreios, levava cabo link, trocava, havia batalhas, isto já desde a primeira geração. E havia muita coisa que, mesmo quem não tinha os jogos, ia passando a conhecer e sabia porque viu alguém fazer ou porque falou, alguém disse que era assim, e então ia-se, via-se, fazia-se. Isto em relação aos jogos. Primeiro contacto com Pokémon, a sério, tipo o primeiro de todos, deve ter sido através dos desenhos animados, que na altura já se, ou pouco depois de ter começado, uma coisa assim, mas já tinha acontecido um incidente no Japão de as crianças terem tido náuseas, dores de cabeça, não sei o que, devido ao episódio em que aparece o Porygon. Não culpa nem sequer é do gajo, mas pronto. E lembro-me disso ter aparecido nas notícias e das pessoas andar tudo maluco, tipo, os desenhos animados que matam crianças japonesas chega agora a Portugal. E um gajo fica tipo, porra, meu, eu não vou poder ver Pokémon porque senão eles despacham-me. Então o desenho animado vai despachar-me como? Não. E então eu, muito rebelde na minha inocência de criança, lá vi os desenhos animados. E na série aprendia-se muita coisa para depois pôr em prática nos jogos. Tanto na primeira geração como depois na segunda geração, que aí sim eu tive o meu primeiro jogo de Pokémon comprado por mim, foi o Pokémon Silver, que depois foi cair dentro da sanita com o coitado do Game Boy, e depois comprei um Pokémon Crystal, e com esse é que eu tipo, passei o jogo todo, como deve ser a 100% dos 251 Pokémon, e foi na segunda geração que apareceu o meu Pokémon super mega favorito, na altura ainda não tinha mega, que era o Tyranitar, e que ainda é, porque continua ainda a ser o meu Pokémon favorito, aquele gajo, aquele é tipo, é um Godzilla basicamente, só que é de pedra, e é dark, e tipo, é robusto, e é grande, e é tipo espinhoso, é bué da fixe, meu. Tive um contacto muito breve com o Trading Card Game através da revista Oráculo, salvo erro, porque houve uma edição que trouxe uma carta, lembro-me também, acho que era uma carta do Pikachu, tipo Fetachu, estás a ver, o Pikachu original, o gordinho, chonchudinho, bué da fixe. Eu acho que foi numa revista Oráculo, posso estar enganado, pode ter sido outra coisa qualquer, e tinha também tipo cartas aleatórias que às vezes saíam como brindes em coisas e não sei o quê. E Tazos, montes de Tazos, ainda antes de ter experimentado, aliás, ainda antes de ter comprado Game Boy e o jogo, tinha Tazos, havia Tazos. Os Tazos Pokémon é uma coisa que quando se fala de Pokémon, principalmente em Portugal, lá fora não sei como é que era, Tazos, meu, tu não podes falar de Pokémon sem falares de Tazos. Da parte de trás era uma Pokébola, da parte da frente era o Pokémon. Meu, tu tinhas ali tudo. É engraçado como um jogo com criaturas monstruosas serve em parte para nos mostrar que nós somos todos humanos. Parabéns pelos 20 anos e que venham outros 20. Olá pessoal, eu sou o Dani do canal A Minha Vida em Bits e bem, o que é Pokémon para mim? Acho que é uma coisa difícil de explicar, uma vez que Pokémon esteve em toda a minha vida. O franchise faz agora 20 anos e pelo menos há 18 que ele está na minha vida assim que saiu. Eu lembro-me do primeiro episódio do anime, que
foi um dia antes do meu aniversário, e lembro-me que no dia seguinte a coisa que eu queria para o aniversário era um Pokémon. Eu não... nem sequer sabíamos bem o que era, só sabíamos que este tipo era bem rechonchudo e fofo e que todos queríamos um igual. Foi preciso. O meu primeiro contacto com Pokémon foi através do anime. Poucos dias depois tive contacto com os jogos. Nunca tive os primeiros jogos na altura, tive um bocadinho depois. O meu primeiro jogo foi o da segunda geração, mas lembro-me da entreajuda que Pokémon causava. Eu lembro-me no meu ATL de estarmos todos sentados no recreio à volta de quem tinha Game Boys e estarmos a dar as nossas dicas. Parecíamos todos treinadores. Era, usa este ataque, não uses aquele, vai por ali, não vais por aqui. Lembro-me inclusive que havia amigos meus que me emprestavam o jogo e às vezes os Game Boys deles para lhes passar partes do jogo, ou seja, eu levava aquilo para casa. E lembro-me que a minha mãe não gostava nada disso, porque tinha medo que eu estragasse alguma coisa, aquilo era caríssimo na altura. Mas lembro-me do sentido de entreajuda. Os meus colegas e mesmo eu um pouco mais tarde, sentados todos no recreio a trocar Pokémons através de cabo, a partilharmos o glitch do Missigno, entre tantas outras coisas. Eu infelizmente desconectei-me de Pokémon um bocado durante uns anos, mas no mínimo, pelo menos há 3-4 anos que me voltei a ligar a 100% com a franquia, daí ter começado o canal, como muitos de vocês já devem saber, que eu já mencionei isto antes. E Pokémon ainda hoje continua a ser uma das minhas coisas mais preferidas. E se tivesse que descrever Pokémon numa só palavra, eu descreveria união. Eu escolheria a palavra união porque acho que é o que melhor representa. Se calhar muita gente escolheria amizade ou aventura, mas união, porque seja os elos entre Pokémons e treinadores, seja os elos humanos que os jogos causam no mundo real, eu acho que Pokémon é um jogo sobre união, é um franchise em geral sobre união, e espero daqui a 10 anos estar a celebrar os 30 também, ou mesmo já daqui a 5 estarmos a celebrar o 25º aniversário com mais jogos, com mais Pokémons, com mais diversão para toda a gente, introduzirmos isto a uma nova geração e que Pokémon dure para sempre como tem durado até hoje no coração de todos os treinadores. Ora bem, vamos lá falar sobre Pokémon. Pokémon foi uma das minhas grandes paixões da infância. Eu queria tudo aquilo que fosse relacionado não só com a série como também com o jogo. Eu queria todos os Tazos, eu queria gravar todos os episódios, sim, porque eu não comprava as cassetes, eu comprava VHS virgens para colocar no meu gravador e acordar cedinho todos os dias em que desse Pokémon para poder gravar os episódios e revê-los quando quisesse. Mas sim, eu era um grande apaixonado por Pokémon. Eu gostava muito da série, portanto assim que surgiu a possibilidade de ter também um jogo, eu quis, logo. Aliás, não foi logo, porque os primeiros a sair foram o Red e o Blue, e eu ainda tive que aguentar ali durante algum tempinho, porque eu não tinha Game Boy Color, nem Game Boy original, e comprei um de propósito para jogar. Pokémon Yellow foi o meu primeiro jogo para Game Boy Color, e foi o meu primeiro grande vício em consolas portáteis. E provavelmente foi o meu maior vício até hoje a nível de videojogos. Eu gostava mesmo muito daquilo, eu jogava a toda a hora, eu queria jogar durante o dia, queria jogar durante a noite. Comprei daquelas lanternas do Game Boy Color que ficavam por cima do monitor e não dava jeito nenhum, mas eu queria jogar à noite e não havia outra forma. Se eu estivesse, por exemplo, no quarto com a luz desligada, eu queria jogar Pokémon Yellow a toda a hora. Havia vezes em que eu nem fazia nada de especial, passava apenas o tempo no casino do jogo para tentar ganhar, já nem me lembro bem o que é que era, mas havia vezes em que eu fazia isso, só porque sim. Mas eu estava mesmo apaixonado por Pokémon e eu queria fazer tudo aquilo que fosse possível no jogo, queria ver todos os episódios, queria ter mesmo tudo, cromos, tazos, etc. E eu gostava realmente muito de Pokémon. Pokémon Yellow foi a minha primeira grande paixão de videojogos, mas também foi a minha primeira grande desilusão, porque uma vez emprestei-o a um amigo meu e o irmão mais novo dele atirou-o pela sanita abaixo. E eu fiquei muito triste e ele disse que mais cedo ou mais tarde me ia pagar aquele Pokémon Yellow, que me iria dar outro, e entretanto já se passaram quase 15 anos. Ou 15 anos.
e nada aconteceu. É chato, é muito chato, mas felizmente o Pokémon Yellow vai ser lançado outra vez. Ou foi lançado, não sei quando é que este vídeo vai ser lançado, mas agora, para este aniversário, vão ser lançados novamente Pokémon Red, Blue e Yellow, e eu vou comprar Pokémon Yellow e vou chorar. Podem não correr lágrimas, mas vou chorar para dentro, porque estou mesmo apaixonado por aquele jogo. Saudades, muitas saudades. E em termos de Pokémons favoritos, bem, eu acho que é um bocado estúpido eu dizer isto e as pessoas vão ficar desiludidas, mas eu acho que os meus Pokémons favoritos são mesmo os elétricos da primeira geração, principalmente o Jolteon, Zapdos, mas o meu grande favorito é, sem dúvida alguma, o Pikachu. O Pikachu porque era o Pokémon do Ash, era o Pokémon principal, era aquele Pokémon que todos nós queríamos, que servia como porta-estandarte para todos os outros Pokémons, tudo aquilo que Pokémon significa. E foi também o meu primeiro Pokémon, por causa do Pokémon Yellow, e era o meu Pokémon principal, era aquele que eu gostava de ter como o mais forte da minha equipa. O moveset que eu utilizava para ele já não me recordo muito bem, no entanto eu acho que consistia em Thunder, que era o ataque elétrico mais forte. Eu acho que tinha também o Thunderbolt, porque embora o Thunder fosse mais forte, apenas acertava para aí 7 em 10 vezes, e o Thunderbolt era mais eficaz, acertava mais vezes, mas não tão poderoso. Eu sei que utilizava também o Body Slam, que era muito eficaz contra Pokémons, por exemplo, do tipo Erva, ou Pokémons elétricos também, e eu precisava de um ataque desse género. E claro, para Pokémon Yellow, o Pikachu tinha que ter o Surf. O Surf era uma dádiva dos deuses. Portanto, o meu Pokémon favorito, Pikachu, o meu moveset pode ser esse. Podemos trocar o Thunder ou o Thunderbolt pelo Thunder Wave ou pelo, não sei, algum outro ataque que paralise. Mas é isto, Pokémon para sempre no coração. Beijinhos, Pikachu. Ora, o meu primeiro contacto com Pokémon foi no Pokémon Red e Blue. Eu tenho a ideia que tenha sido por volta de 1997, 1998. Ainda não sabia nada sobre franchising. Sabia que era um jogo porque um amigo meu andava a dizer que há dias que ia arranjar um jogo novo, que era o Pokémon e que ia ser bem fixe. Eu não tinha Game Boy, eu não tive Game Boy Color ou qualquer tipo de Game Boy até para aí ao meu 7º ano. Sempre joguei com os Game Boys dos meus amigos, eles emprestavam, eu trazia para casa, eu jogava, no dia a seguir entregava-lhes, mas nunca tive um meu até essa idade. Portanto, na primária, eu lembro-me desse meu amigo trazer o jogo. Eu só me lembro de estar na entrada da sala, ele aparecer e dizer: olha, já tenho o jogo, pessoal. E eu, sem saber o que era, juro honestamente, sem saber o que era, eu lembro-me de ir a correr para dentro da sala a gritar: ele já tem o Pokémon! E ir a deslizar de joelhos pela sala adentro. E a única memória que eu tenho disso é estar toda a gente a olhar para mim. Também não era uma coisa fora de normal, mas que eu tinha cerca de 7, 8 anos. Perfeitamente razoável. Portanto, eu sempre joguei, desde dessa geração eu joguei todas as gerações, mas a que me marcou mais, sem dúvida, foi a geração Red and Blue, mais tarde a geração Gold and Silver, como podem ver, né? Ainda hoje em dia, como um adulto crescido que paga as suas próprias contas e vive fora da casa da mãe, eu continuo a gostar de Pokémon. Continuo a gostar imenso, já não sigo o anime porque o anime não me diz nada, mas continuo a gostar imenso. O meu Pokémon favorito é o Cubone, sempre foi o Cubone. Porquê? Não sei, mas sei que adoro o bicho e sempre que posso tenho no jogo. Não costumo de evoluir porque eu não gosto da evolução, não gosto do Marowak, mas adoro o Cubone. Não sei se é por ele atacar com um osso, não sei se é por ter uma caveira que é tipo awesome. É um Pokémon solitário, também se calhar identifiquei-me um bocado com isso. A maneira como eu cresci sempre tem sido um bocadinho solitário e muitas vezes gostar de estar sozinho. Não sei honestamente o que é. Eu apontava fortemente para que fosse pelo facto dele ter uma caveira na cabeça da mãe, mas é isso. Se puderem, adotem um Cubone. Ele vai-vos agradecer mais tarde. Ei pessoas, eu sou o Mick e pelos vistos os Pokémon celebram 20 anos. E porquê é que isto é importante, pergunto a vocês? Bem, se vocês ainda se perguntam isso, vocês são um bocado muito estúpidos. Pelo menos para mim, este dia é especial porque Pokémon é uma franchise de jogos muito especial para mim, visto que esteve presente em quase toda a minha infância. Eu tive o meu primeiro jogo de Pokémon aos 7 anos e ele foi Pokémon Pearl.
Sempre gostei de ver os miúdos mais velhos a jogar Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald nos seus Game Boys na altura. E quando o Diamond e Pearl finalmente saíram, não hesitei em pedi-los para o Natal, juntamente com uma DS. E escusado será dizer que foi uma experiência mágica batalhar, capturar e treinar Pokémons à minha própria vontade. E foi um dos jogos que tornou a minha infância tão melhor. E agora, avançando uma década, eu já andei por toda a parte, nos 4 cantos da Terra, para o Pokémon mostrar a arte e a força que ele encerra. Apesar de Sinnoh continuar a ser a minha região favorita desde o Pokémon Pearl, o meu Pokémon favorito até é bem recente, e ele é o Greninja, a evolução final do starter de água da geração 6. Para mim ele é simplesmente o starter mais fixe de todos eles. Adoro o moveset dele, adoro os types dele, adoro a habilidade Dream World dele, o Protein, e acima de tudo adoro o visual dele. O gajo é um sapo ninja que usa a língua como cascol, a sério, o que é que querem mais fixe do que isso? E para não mencionar a sua participação no Super Smash Bros, que consta dos meus jogos favoritos. Apesar de não ser um jogador nato dele, e para que sejamos sinceros, eu não presto mesmo nada dele. Adoro o playstyle dele e a diversidade de specials que ele tem no jogo, que o faz uma personagem que eu adoro ver outras pessoas a jogar. O moveset que eu gosto muito no Greninja é um que é para usar para se batalhar online com outras pessoas, que consiste de Ice Beam, Dark Pulse, Gunk Shot e Hydro Pump. Aqui estamos nós no 20º aniversário de Pokémon e eu ainda não sei quantos é que existem. Eu sou um exemplo de fã da saga. Hey, como vai isso? Meu nome é Luís Silva e apesar de não ser o maior fã da saga, a um certo ponto da minha vida eu quis ser mais que perfeito, tal como toda a gente que nasceu nos anos 90. Oh meu Deus, ele é um Gen Wonder Camino na praça de Goldenrod City! Pokémon sempre teve um marco importante na história do mundo de entretenimento, quer seja em videojogos, animações ou até mesmo em merchandising. A primeira vez que entrei em contato com Pokémon foi quando vi o primeiro episódio da primeira temporada do anime dobrado em português. Tantas vezes que eu disse primeira. Mas a saga teve um maior impacto em mim no mundo de videojogos quando tive uma cópia do Pokémon amarelo. A sensação de poder explorar e construir uma equipa ao longo de uma aventura é o que define a maior ligação entre o jogo e o jogador. Eu e os meus amigos arranjávamos sempre maneira de divertirmos com Pokémon. Fazíamos trocas, especialmente para uma cópia para que se pudesse ter os primeiros 150 Pokémons, batalhas e até mesmo ficávamos maravilhados quando encontrávamos Golbats a nível 167 e o Messigno nas versões Red e Blue. Joguei alguns jogos de Pokémon por terceiros, mas apenas tenho 3, que são Pokémon Yellow, Pokémon Pinball, Pokémon Silver, onde este último é o meu jogo favorito de Pokémon. A outra interação que eu tive com Pokémon foi o jogo de cartas, onde tive o primeiro contacto numa ida ao Slide and Splash, onde durante a hora de almoço deparei-me com um stand onde tinha Pokémon. Eu cheguei a jogar contra um dos instrutores, no entanto eu era demasiado burro para perceber o que raio se estava a passar na descrição das cartas enquanto olhava para as ilustrações e perdi o jogo. Pouco tempo depois arranjei um baralho de Fire and Grass Type, mas nunca aprendi a jogar porque era o único do grupo dos meus amigos que tinha um baralho. Mas aí tínhamos Tazos, que saíam dos pacotes de batatas fritas. Uma das razões pela qual Pokémon Silver é o meu jogo favorito de Pokémon é porque introduziu pela primeira vez o meu Pokémon favorito, que é o Feraligatr. Como no Pokémon Yellow nunca poderia ter a oportunidade de ter um Raichu, que é outro dos meus Pokémons favoritos, estabeleci uma ligação mais forte com o Feraligatr. Normalmente eu escolheria o Totodile em cada playthrough do jogo que fazia, ele é Water Type, complementava bem com as equipas que fazia, e digam-me lá, se não queria um pedaço daquele cu... Bem, aqui fica a minha relação com Pokémon, é uma das sagas que marcou a minha infância e que acredito vai marcar a infância de muita gente que se cruzar com esta saga. O meu nome é Luís Silva e vejo... o quê? Espera. Não me obrigues a dizer isso é tão estúpido. Ok. Pessoal... não se esqueçam de esmagar o like com um Snorlax e um Slacking. Eu não acabei de dizer isto. Mas então, depois... Olá pessoal, daqui o Filipe Souza, mais conhecido como Portuga. E vocês devem estar a ver este vídeo no Eon Link Channel. Exatamente. Eu fui convidado a deixar uma pequena mensagem de como o mundo Pokémon chegou até mim. Pois bem, esta franquia que faz 20 anos só chegaria a Portugal em 1999 e foi aí o meu primeiro contacto. Não foi exatamente pelos jogos, o meu primeiro contacto com a franquia foi mesmo através do anime. Quando comecei a ver alguns episódios na SIC, dava aos fins de semana num programa chamado Zip Zap. Mas não comecei a ver desde o início. O primeiro episódio que eu me lembro de ver na televisão, curiosamente, foi o episódio em que o Ash estava a combater contra a Misty. Pronto, aquele combate de ginásio assim meio esquisito, com o Team Rocket lá ao meio, ao barulho. A partir daí gostei daquilo que vi e comecei a ver aos fins de semana o anime. Depois, a nível de jogos, o meu primeiro contacto foi com o Pokémon Red
que recebi no Natal de 99, exatamente, no mesmo ano em que saiu. O jogo saiu em outubro, em Portugal e na Europa, e eu recebi o meu primeiro jogo como prenda de Natal em 99, um Game Boy Color roxo e o cartucho de Pokémon Red. Embora eu tivesse 10 anos, foi realmente a minha primeira experiência com videojogos. Na altura, estava habituado a jogar aquelas coisas, daqueles joguecos que têm 1001 jogos e 999 jogos e essas tretas todas, mas a nível de consolas foi a minha primeira experiência. Com 10 anos de idade, receber um Game Boy e jogar Pokémon. A minha maior estupidez na altura, considero hoje uma estupidez, na altura para mim aquilo era eu que era limitado e não percebia como é que se jogava. Não sabia sair da casa do personagem, exatamente, não sabia que o tapete funcionava como portal para a rua, até que houve uma alma caridosa que me ajudou a descobrir isso. A partir daí eu tive ligado durante algum tempo a Pokémon, via as temporadas da televisão, joguei Pokémon Red, comecei com o meu Charmander a passear por cantos, cheguei à liga com toda a dificuldade que eu poderia ter. Afinal, com 10 anos não sabia muito inglês, ainda hoje confesso que não sei, mas isso não interessa, mas sempre percebo melhor que na altura. Depois tive Pokémon Silver e o meu último jogo de Pokémon na altura foi o Pokémon Puzzle Challenge, que saiu para Game Boy Color, que era um jogo onde nós passeávamos por Johto, mas através de puzzles, assim, uma coisa assim um bocadinho esquisita, parecia uma espécie de Tetris, uma espécie de Pokémon Shuffle da vida, qualquer coisa assim. Curiosamente, os meus dois contactos, tanto o primeiro como o meu regresso à franquia, foram os dois através da SIC. Em 2009, eu aproximei-me novamente da franquia quando percebi que Pokémon ainda dava na televisão. Uma vez, liguei a televisão cedo e reparei que estava a dar um episódio onde aparecia o Ash, o Pikachu, e uma rapariga que eu nunca tinha visto na vida, era a Dawn. Estávamos em plena Diamond and Pearl e pronto, eu estranhei na altura aquilo tudo, mas afeiçoei-me novamente à franquia através do anime e a partir daí já se devem conhecer o meu percurso, criei o blog e até hoje estou minimamente ligado à franquia. A nível de jogos principais, só voltei a ter um jogo principal em 2010, quando saiu o Black and White em Portugal. Fiz a minha pré-venda da consola preta com os lendários e do meu Black ou White, eu sempre confundi os dois por causa que na capa está o lendário, mas é a outra versão. Tenho um dos dois, agora assim de repente não me lembro. E tenho também a minha consola vermelha com os lendários XY e tenho o meu jogo X e o Alpha Sapphire, recentemente. De resto, não sou muito ligado a spin-offs, não sou muito ligado ao TCG, para mim é pouco mais que anime e jogos da série principal. Ou seja, nestes quase 17 anos que temos jogos em Portugal, eu tive pouco tempo ligado à franquia, é certo, só mais dos últimos 7 anos desde que tenho o blog. E pronto, eu gosto muito desta franquia e acho que vocês todos também gostam. Aqui está a minha breve história com a ligação com Pokémon. Espero que tenham gostado de saber destes pequenos detalhes. Os meus Pokémon favoritos são o Charmander e a sua linha evolutiva, mais pela parte nostálgica de ter sido o meu primeiro Pokémon, o Charmander. Dos mais recentes, gosto muito do Lucario, do Zoroark e da geração atual, não sei se tenho assim algum favorito. E pronto, é este o meu contacto, a minha história com a franquia. Não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo e parabéns Pokémon por estes 20 anos. Venham mais 20 de preferência com todos nós por cá. Fiquem bem e até uma próxima. Tchau! Boas pessoal, daqui João Abel da Inazuma Thunderbolt e hoje estou aqui com um pequeno convite do Lolaya Shinzo que me convidou a fazer um pequeno vídeo sobre como é que eu conheci Pokémon e qual é que é o meu Pokémon favorito. Eu comecei a jogar Pokémon mais ou menos com 5, 6 anos, no máximo 7, não, 7 já jogava. Com 5, 6 anos no meu Game Boy, eu lembro-me que comecei por jogar no Game Boy Super Monkey Ball, depois perdi-o e como fiz birrinha,
recebi o Pokémon Safira. Foi esse o meu primeiro jogo de Pokémon. Lembro-me vagamente que escolhia quase sempre o Torchic, porque era fogo e... Fogo é que é bom! E depois nunca passava de uma parte que chegava... aquela parte em Slateport City em que tínhamos de falar com o Capstern. Não era com o Capstern, era com o amigo dele. E eu não sabia onde é que era. E pronto, reiniciava o jogo, para mim já tinha o jogo passado. Era pequenino. Depois eu comecei a recebi o Esmeralda, porque as pessoas viam que gostava de Pokémon, então deram-me o Esmeralda. E eu chegava ao mesmo sítio e parava. Até que uma vez eu já estava quase, olha, esquece, Pokémon é uma treta, vou deixar de jogar. Pronto, desisti, quase. Porque houve uma vez que descobri que o meu vizinho de cima também jogava Pokémon e lá me ajudou finalmente a passar essa parte do jogo. E eu decorei, claro. Depois lá passei, cheguei à Liga Pokémon e tal, depois fiquei viciado, depois no Esmeralda fiquei, uau, o Rayquaza é tão bom, porque no Safira nunca tinha conseguido passar a Liga. Depois, Rayquaza é tão bom no Esmeralda. Cheguei à Battle Frontier, esquece. Não podes usá-lo. Era bem e tal, mas continuei a jogar sempre. Depois recebi uma 3DS, já estou muito à frente. Uma DS. E andei um ano a jogar Pokémon Esmeralda, porque era daquelas que ainda tinham cartuchos de Game Boy. E eu, olha, pronto. Que remédio tenho eu. Depois, passado um ano mais ou menos, recebi o meu primeiro jogo da DS, que foi Pokémon Diamond. E a partir daí foi querendo comprar sempre os jogos, e a partir de XY compro os jogos mesmo no dia em que saem. XY foi dia 12 de outubro. Ao meu Ruby fiz a pré-reserva, dia 27 já lá estava, ou 28, já não me lembro. E hoje fui a buscar o Mystery Dungeon. Já estão para ver em que dia é que gravei hoje, né? E pronto. Como já deu para entender, os meus jogos que eu joguei foram a terceira geração. O meu Pokémon favorito é mesmo da terceira geração. Apesar de estar meio dividido entre Swampert e Blaziken, acho que o meu Pokémon favorito vai mesmo para o Swampert. Porque, para além de ter sido dos primeiros, não, o primeiro foi mesmo o Torchic, mas dos primeiros que eu usava, o Swampert foi o meu primeiro Shiny por ovos, que eu fiz de propósito, porque o meu primeiro Shiny por ovos foi o Charmander, mas pronto. O meu Pokémon favorito é mesmo o Swampert, a sua Mega está brutal, é pena a fraqueza contra a erva, mas deixa isso à parte, ele é dos meus Pokémons favoritos. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta pequena compilação. E agora é a parte em que vos lanço o convite. Vocês que estão aí desse lado, não estão presentes neste vídeo, mas estão aí desse lado e vocês de certeza que também têm um historial com Pokémon. E a pergunta que eu vos lanço é: como é que Pokémon entrou nas vossas vidas? E qual é o vosso Pokémon preferido, obviamente. E convido-vos também a fazerem um vídeo como este, se quiserem, ou então se deixar aqui só na zona dos comentários, a explicarem um bocadinho a vossa história e o vosso primeiro contacto, digamos assim, com Pokémon. Para assinalar este dia de aniversário, nós no Poké Center Blog vamos lançar um passatempo amanhã, domingo, fiquem atentos, vamos lançar um passatempo para que vocês possam ganhar o novo jogo de Pokémon para a 3DS, o Pokémon Super Mystery Dungeon. Nós vamos estar a oferecer um código, fiquem atentos ao blog e à página do Facebook do Poké Center Blog, que nós vamos lá lançar todas as novidades. Mas as novidades não vão só ficar por aqui. Como vocês foram reparando, os vários convidados que nós fomos tendo neste vídeo foram fazendo referências a Pokémons que gostam. Porquê? Porque nós no Poké Center Blog vamos estar a oferecer versões destes Pokémons
que esta malta andou a referir. E vocês podem habilitar-se a ganhar estes magníficos Pokémons. Fiquem atentos porque vou revelar mais tarde mais informações sobre estes Pokémons que nós vamos andar a distribuir, que vão ser muito especiais. Não foi por acaso que eu escolhi o Tepig. E pronto, malta, e é isto pelo vídeo de hoje. Vocês já sabem o que é que devem fazer. Ou façam um vídeo onde falem sobre o vosso primeiro contacto com Pokémon, ou então deixem aí na zona dos comentários. Convido-vos a subscrever ao canal se ainda não o fizeram. Se são novos aqui, olá, bem-vindos. Eu sou o palhaço de Morcado do City. Prazer. Não, o ecrã não dá. Se calhar isto foi estúpido. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto, o vosso favorito e, sobretudo, de se divertirem ao máximo com Pokémon. Ok, malta? Tchau aí! Eu não sei o que é que foi isto, mas... Deixa lá, a cameramana toda, não interessa. Tchau aí! A partir daí eu e Pokémons de Fogo tem sido assim. Olá, Ricardo! Olá, pessoal! Olá, malta que vê o canal da Ionlink!